passeio público é também a Praça dos Mártires. E você sabe por quê? Entenda a origem do local em Fortaleza, no Ceará, e sua relação com os insurgentes na Confederação do Equador. Fixada no chão desde 1910, a anfitriã do Passeio Público de Fortaleza é uma figura centenária que recepciona silenciosamente os visitantes da praça mais antiga da capital cearense. Seu apelido, Árvore da Vida, se torna um contraste a outra denominação conhecida no local, que é a Praça dos Mártires. O Oba-Oba, que completa 115 anos em 2025, não foi testemunha do evento histórico responsável por inspirar um dos nomes da praça. Na verdade, quando os revolucionários da Confederação do Equador compareceram ao local pela última vez, a árvore sequer havia sido plantada. O fato é que, ao longo dos anos, o espaço recebeu diversas alcunhas pela cidade alencarina. O Campo da Pólvora, Largo da Fortaleza, Largo do Paiol, Largo do Hospital da Caridade e Praça da Misericórdia. Mas uma de suas últimas interações é a Praça dos Mártires, que ainda tem história para contar. 5 homens foram responsáveis por influenciar o futuro nome da praça: Azevedo Bolão, Feliciano Carapinina, Francisco Ibiapina, Padre Mororó e Pessoa Anta. O grupo parte da Confederação do Equador, que foi fuzilada no ano de 1825 no local. Além da Praça dos Mártires, as memórias dos confederados são hoje lembrados por meios de nome de ruas e avenidas, como a Rua Azevedo Bolão, que fica no bairro da Parquelândia, ou a Avenida Carapinima, melhor falando, que fica no bairro do Benfica, dentre outros, explicou o historiador Weber Porfírio, membro do grupo Sociedade de Estudos do Brasil, oitocentistas sebo da UFC e pesquisador do movimento político. Os 200 anos da Confederação do Equador, que tentou fazer do Nordeste um país independente. Eu, inclusive, já falei sobre esse fato aqui no canal ano passado. Sobre a ocasião, um relato de 1925 por Viriato Correia, compartilhado pelo Instituto do Ceará, descreve a condenação do padre Mororó pela justiça militar 100 anos antes, em 1825, Ou seja, há 200 anos atrás exatamente. Instalando-se o tribunal a 22 de abril, 3 dias depois condenava à forca o coronel João Andrade Pessoa, o Pessoa Anta, e o padre Mororó, indica. A execução foi marcada então para o dia 30 do mês, mas ninguém queria ser carrasco, o que motivou a alteração da sentença para o fuzilamento. Correia apresenta ainda aos leitores os últimos momentos do Mororó ao ser posicionado na coluna da morte. Abre aspas. Na praça em que se vai dar a execução, a multidão é tanta que custo as tropas conseguem abrir a passagem. Mororó é colocado na coluna da morte. Abre aspas. Um soldado traz a venda para lhe pôr nos olhos. Abre aspas. Não, respondeu ele, eu quero ver como isto é. Abre outra aspas. Vem outro soldado para colocar-lhe sobre o coração a pequena roda de papel vermelho que vai sentir-lhe o alvo. Ele detém a mão do soldado. Não é necessário, eu farei o alvo. E cruzando as duas mãos sobre o peito, grita arrogantemente para os praças. Camaradas, o alvo é este. E no tom de risos, como se aquilo fosse de brincadeira,
abre mais aspas, e vejam lá, tiro certeiro que não me deixe sofrer muito. Ele pediu o padre Mororó, né? Houve na multidão um instante de cruel de ansiedade. Tinha sido ordenado a pontaria, todo o avago, rumor do povo cessou completamente. Fogo descarregou, estrondou. Passeio público, nome homenageia mártires da Confederação do Equador. No dia 11 de janeiro do ano de 1879, a Câmara Municipal de Fortaleza alterou o nome do local para Praça dos Mártires, em homenagem aos revolucionários do movimento político no Ceará. Apesar de ser oficialmente Praça dos Mártires, o mapa cultural do Ceará indica que o espaço é conhecido pelos fortalezenses como passeio público. Embora seja denominada com este nome aproximadamente desde o ano de 1879, não acho que essa definição tenha sido tão popularizada assim. Muito pelo contrário, é comumente conhecido como passeio público, reafirma Porfírio sobre a temática. Abre novas aspas. Nos últimos anos é que talvez tenha sido mais notabilizado os mártires da Confederação do Equador, devido às placas colocadas na praça com dados dos personagens históricos ali fuzilados naquele ano de 1825, completou. Para ele, abre aspas, refletir sobre a Praça dos Mártires é ponderar questões inerentes ao processo de desenvolvimento urbano, social, cultural e político de Fortaleza. O profissional destaca que, abre aspas, o mesmo espaço que já foi utilizado para execução, morte e tristeza, passou posteriormente no final do século XIX a ser espaço de lazer e festas. Abre aspas. A luta por autonomia e liberdade política, somado ao desejo de instalação de um governo confederativo ou federativo para o Brasil, nos pôs independência, deve ser o ponto de discussões quando pensamos na história da formação do Estado Nacional Brasileiro, considerou. Abre aspas. E a Praça dos Mártires, situada em Fortaleza, é um desses lugares que nos ajuda a fomentar esse debate. Finaliza Weber Porfírio. Passeio público, o que foi a Confederação do Equador? Um dos motivos que levaram à Confederação do Equador são as contextualizadas aos brasileiros no século XIX em manifesto desenvolvido por Manuel de Carvalho Paes de Andrade, presidente da província de Pernambuco, no 2 de julho de 1824. Inclusive, já falei sobre isso já no outro vídeo aqui, sobre os 200 anos da Confederação do Equador no Ceará, né? E no Brasil, e principalmente no Nordeste e nos 5 estados, como além do Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, Pernambuco e uma parte do Piauí. No contexto, o autor critica a decisão do imperador Dom Pedro I, no ano de 1823, de fechar a Assembleia Constituinte, responsável por redigir a primeira Constituição do Brasil independente. Abre aspas, antes que se verifiquem nossos votos e desejos, fomos surpreendidos com a extemporânea aclamação do imperador, indicou Carvalho sobre o evento de que ficou conhecido como Noite da Agonia. O soberano não aceitava as preposições para um sistema de governo monárquico representativo, o que reduziria o seu poder. Como resposta, outorgou em março de 1824 uma Constituição que manteria sua concentração de autoridade. Os pernambucanos, já acostumados a ver os vândalos, não temem suas bravatas, alertou o presidente da província. O que houve na Confederação do Equador? Para Johnny Santana, professor de Departamento da História da Universidade Federal do Piauí e sócio correspondente do Instituto de Histórico e Geografia Brasileiro, o IHGB, e Historiografia Brasileira tem mostrado ao longo
dos anos que diferentes confidentes sempre determinaram as dificuldades na construção do Estado Imperial Brasileiro. Certamente as mais significativas se relacionam à política de concentração inerente do Estado português, no qual o imperador Pedro I havia herdado, considerava. A dinâmica proposta pelo monarca não poderia ser aceita pelas províncias que buscavam autonomia em relação ao poder central e tinham uma ideia clara dos conceitos indicados pelo federalismo, forma de governo em que o Estado partilhava a autoridade.